Pai, estamos aqui na sua presença, graças por mais um sábado, estudando a sua palavra, Senhor. Obrigado por nos guardar até aqui, nos proteger, que o Senhor possa iluminar nossa mente, nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos entender e aprender um pouco mais de sua palavra. Que o Senhor possa todas as famílias que aqui estão, os que também não, por seus motivos, o Senhor sabe quais, mas que possa estar com todos, guardando e protegendo, Senhor. Esteja nos orientando, capacite que por aplicar a escola sabatina, esteja nos iluminando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Eu tenho alguns recadinhos para dar, que é o seguinte: quem quiser hoje devolver os seus dízimos e as ofertas, o Flávio vai estar lá na igreja das 15 horas até as 16 horas. Então, se você quer devolver os seus dízimos e as suas ofertas, ele vai estar lá das 15 às 16 horas. O pessoal da ASA também, se você quer fazer alguma doação de alimentos, roupas, enfim, aquilo que compõe uma cesta básica, eles também estarão lá das 15 até as 16 horas. E não se esqueça que no sábado que vem é o 13º sábado. Então, prepare uma boa oferta para que sejam viabilizados os projetos da divisão, que eu esqueci, transeuropeia. Então, onde que você vai colocar essa oferta? Junto com o seu dízimo e a sua oferta. Você escreve lá no papel 13º sábado. Certo? E nós teremos agora uma linda mensagem musical preparada pela Keila. Keila, tá tudo certo? Para quem você deseja enviar? Tá tudo certo. Meu computador saiu aqui, eu vou tentar cantar. Então tá bom. Vamos ver se vocês vão escutar o som. Um minutinho. Um minutinho, gente. Não tem problema. Deu uma travadinha aqui. Tá dando para ouvir, viu, Keila? Baixinho, mas tá dando. É que tá travando. Peraí. Agora acho que vai. Você está vivendo na escuridão. Peraí, gente. Tá travando. Só um minutinho. Tecnologia. Não tem problema, não. Ao vivo é assim mesmo. Se você quiser dar continuidade a cantar no final, porque eu vou ter que colocar aqui em outro celular, porque o computador travou. Uai, pode ser. Você faz um encerramento, então, com a mensagem musical, pode ser? Tá, que aí não atrasa. Então, beleza. Então, nós iremos recapitular a lição de número 12, que tem por título Lidando com passagens bíblicas difíceis. Eu passo, então, a bola agora para que, segundo diz o pastor Sebastião, nosso professor dos professores, João Carlos Nazaré. Nasa, é com o senhor. Bom estudo a todos.
Eu não aceito essa nomenclatura, mas agradeço. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, queremos te agradecer imensamente por tua bênção, tua proteção, Pai Santo, que nos ofereces num tempo tão difícil que estamos vivendo. Mas no ensejo também, Pai Santo, queremos te agradecer pela graça que é te conhecer, ter a companhia desses nossos amados irmãos e juntos, Senhor, podermos te oferecer um culto de adoração. Estejas conosco, nos envia teu Santo Espírito para nos iluminar, para que possamos, Pai Santo, bem entender a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bem, irmãos, é uma alegria muito grande a gente poder retornar a este meio de comunicação para juntos prestarmos o nosso culto a Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje o tema é bastante interessante, lidando com passagens bíblicas difíceis. Irmãos, a Bíblia é um livro desafiador, desafia qualquer e toda inteligência humana. Na semana passada, nós vimos que Deus transmitiu suas mensagens através das profecias. Profecias que nada mais são do que códigos secretos que devem ser decifrados conforme as regras existentes dentro da própria Bíblia, como a simbologia que nós vimos, a tipologia, o princípio dia-ano. E é uma maneira de autodefesa das Sagradas Escrituras. Porque se a Bíblia estivesse com sua mensagem totalmente revelada, dando nome à besta, dando nome ao chifre pequeno, dando nome aos 3 espíritos imundos, né? O que aconteceria? O inimigo, com certeza, já nos teria tirado ela das mãos. Mas Deus revela os seus segredos através dos seus servos, os profetas. É uma maneira dela se autopreservar e também é uma maneira de gratificar aqueles que, de uma forma correta, buscam obter dela o conhecimento necessário. E isto, irmãos, nos leva nessa dificuldade para esconder a mensagem, né? Esse código cifrado acaba apresentando alguma dificuldade. E o verso áureo, ele nos diz, 2 Pedro 3, versos 15 e 16, o próprio apóstolo Pedro, se referindo aos escritos de Paulo em suas epístolas, ele diz que há certas coisas difíceis de entender. Coisas essas que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam também todas as demais escrituras. Mas ele dá uma sentença: aqueles que a deturpam, aqueles que as torcem, o fazem para a sua própria destruição. Eis aí, então, um grande desafio que nós, adventistas do sétimo dia, temos. Como lidar com a Bíblia de uma forma tal que nós construamos a nossa salvação, não a perdição. Como nos relacionar com a Bíblia de uma forma correta, mesmo ante as passagens, textos mais dificultosos, obscuros, sem torcer e com fidelidade alcançarmos aquilo que Deus quer transmitir para nós. Essa é a grande lição. Esse é o desafio que nós temos nesta manhã. Na parte de domingo, nós vimos que aparentes contradições, incoerências, prováveis erros existem nas Sagradas Escrituras. Então, vamos analisar rapidamente alguns, só para apresentar o problema, mas eu não quero me demorar no problema, e sim na solução. Eu pergunto para vocês, existem coisas difíceis de serem entendidas nas Sagradas Escrituras? Existem mistérios profundos? Sim, existem. Nós vimos que o próprio apóstolo Pedro mencionou. Daniel, quando foi revelada as 2.300 tardes e manhãs, ele não entendeu, ficou doente de tanto que orou e jejuou
buscando uma resposta de Deus. Se esses dois homens acharam certas coisas difíceis e procuraram, através dos métodos bíblicos, entender a resposta, né? Isso quer dizer que elas não são impossíveis de serem entendidas. Nós devemos também fazer o mesmo. Uma segunda pergunta. Existem erros de copistas, escribas, maçoretas, né? Incoerências de nomes, números, lugares? Sim, existem. Infelizmente, existem. Nós poderíamos citar alguns, entre eles, por exemplo, o reinado de Acasias. Em 2 Reis 8:26, diz que ele iniciou o reinado com 22 anos. Em 2 Crônicas 22:2, fala que ele iniciou o reinado com 42 anos. 1 Reis 4:26, fala-nos que Salomão possuía 40.000 cavalos. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 25, 4.000 cavalos. Entretanto, eu gostaria de ressaltar o seguinte: não importa para nós, hoje, em termos de doutrina, se Salomão tinha 40 ou 400.000 cavalos. Se foi com 22, 42 ou 62 anos de idade que Acasias. Então, essas incoerências mostram que a Bíblia, embora sendo um livro divino, ela foi feita por mãos humanas. Então, onde o homem coloca o dedo, infelizmente, está sujeito a esse tipo de coisa. Um terceiro ponto. Existem coisas na Bíblia que são distorcidas pelos mal-intencionados? Sim, tem. Cito como exemplo a própria lição, né? Lucas, capítulo 23, verso 43, Jesus lhe respondeu, se referindo ao ladrão ao seu lado na cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que no grego não possui vírgula e pessoas mal intencionadas colocaram a vírgula no lugar errado, então ficou assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. É um assunto que a gente já estudou, apenas para ilustrar. Um outro detalhe: existem também termos, ideias complicadas ao nosso entendimento, em razão da dificuldade da versão das línguas originais para chegar até o nosso português. E esse português que ainda temos é o de Portugal, que ele é mais rebuscado, mais rico. Sim, existem. Por isso que há necessidade de sempre estudarmos a Bíblia com um dicionário ou um comentário bíblico para poder esclarecer. Um outro ponto. Existem ainda alguns mistérios ocultos que ainda serão revelados, que estão, por enquanto, encobertos? Sim, existem. Até uma vez, conversando com o pastor do Código, aquele moreno da Novo Tempo, esqueci o nome, pastor Luiz Gonçalves, e eu perguntei para ele: pastor, ainda tem coisa para ser revelada na Bíblia? Ele falou: é meio difícil, Nazaré. Aí eu falei para ele: não, eu queria falar contigo a respeito do príncipe de Tiro. Quem é o rei de Tiro? Ele falou: Satanás. Eu falei: e o príncipe de Tiro? Ele ficou encabulado, não conseguiu responder. E a hora que eu apresentei para ele aquele sermão, né, que de vez em quando eu apresento à igreja, ele falou: mas Nazaré, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? É isso aqui mesmo? Então, tem certas coisas que desafiam a nossa pesquisa, que desafiam o nosso entendimento. E com a graça de Deus, se buscarmos da forma correta, Deus poderá revelar coisas que aparentemente ainda estão encobertas. Um outro detalhe ainda: existem coisas aparentemente difíceis, porém de claro entendimento. Sim, menciono um. A lei de Deus, no Velho Testamento, nos diz que é eterna. E no Novo Testamento, fala que o fim da lei é Cristo. E aí? No Velho Testamento, uma coisa, no Novo, outra. Será que a igreja do Novo Testamento é uma igreja que tem uma nova orientação divina? Não. O que aconteceu aqui? Simplesmente, irmãos, a palavra, o fim da lei aqui, né? O fim, ela poderia ser traduzida de uma outra maneira. Por exemplo, a finalidade da lei, o objetivo da lei é Cristo. A meta da lei é nos conduzir até Cristo. Vocês viram? São coisas
que às vezes uma simples palavra pode causar alguma inconsistência na interpretação e gerar um problema profundo. Existem coisas impossíveis de serem entendidas na Bíblia, irmãos? Existem. Por exemplo, a Trindade, a criação, a encarnação de Cristo. Nós temos que aceitar pela fé. Enfim, amigos, eu queria perguntar para vocês: existem contradições doutrinárias na Bíblia? Não. Existem mentiras. E a senhora White, então, ela nos faz um apelo. Ela diz assim, eu até mencionei, é provável. E a mente que for tão estreita que existe, ou melhor, que hesite e tropece nessa possibilidade, estaria igualmente pronta para tropeçar palavras inspiradas em todos os seus outros aspectos. E no final ela diz, mesmo aparentes e os consistentes que eu apresentei, não causarão dificuldade para alguém, nem farão tropeçar os pés daquele que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Esse é o problema. Eu apresentei o problema. O problema, até me demorei demasiadamente, mas eu espero ter sido entendido. Irmãos, existem problemas? Existem. O que nós devemos, então, fazer para sermos um obreiro que saiba manejar bem a palavra de Deus? Um obreiro, um estudioso da Bíblia, um adventista do sétimo dia, que saiba manejar bem e se apresentar aprovado perante Deus. Há necessidade do Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E agora, então, nós vamos entrar na solução dessas dificuldades. Como fazer para não cairmos nesses erros que tantos e tantos já caíram? E nós vamos iniciar, com a parte de segunda-feira, uma abordagem sincera e cuidadosa. E eu gostaria que o Dr. Gilson nos ajudasse apresentando este tema. Bom dia, Gilson. Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos. Aqui a abordagem sincera e cuidadosa da palavra de Deus. Segundo o dicionário, né, sincero quer dizer que exprime sem artifício a intenção de disfarçar seu pensamento ou sentimento. E segundo o NASA, aí do grego, sincero é sem cera, né, ou seja, sem uma maquiagem, né? Era uma definição grega da origem da palavra. Eu acho, Nasa, que a chave de tudo, de todo o estudo da palavra de Deus, é a oração. Se a pessoa vai estudar a palavra de Deus, é claro, nós vamos encontrar textos difíceis e difíceis compreensões, mas se você não orar, não pedir orientação do Espírito Santo antes do estudo, é bem provável que o inimigo vai devagar o teu entendimento para dúvida, para outros caminhos contrários à palavra de Deus. Nós temos aqui que uma abordagem sincera, ela exige integridade, retidão, né, da pessoa que efetivamente está disposta a compreender a palavra de Deus. Eu tenho enfrentado esse tipo de situação porque eu sou recém-convertido, né? E no meu ciclo de amizade, as pessoas muitas vezes me questionam, né? A respeito, né, de alguns textos bíblicos, e principalmente o inimigo ele se aproveita principalmente da questão da criação, a questão, muitas vezes a gente está, né, num evento social, mas eu não como carne de porco. Mas por que você não come? Aí eu explico, né? E a pessoa quer que eu dê uma explicação científica, por que que Deus, né, efetivamente designou quais animais eram puros e quais eram impuros, quais podiam ser consumidos, quais que não. E eu digo o seguinte, olha, essa resposta, infelizmente, eu não tenho. Então, tem que ser sincero. Mas eu acho o seguinte, se Deus é o Criador, se eu creio que Deus é o Criador de tudo, se Ele criou, então eu não tenho que discutir com Ele, né? Eu tenho que crer e, para mim, basta, né? Então, é mais ou menos isso daí. Agora, o texto aqui da lição,
ela nos traz, né, alguns, primeiro Crônicas, ele diz o seguinte: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade, dei meu coração voluntariamente, de meu coração voluntariamente, dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo se acha aqui voluntariamente de Deus. Ou seja, Deus se agrada da nossa sinceridade. Então, não adianta, até porque Deus conhece o nosso coração. Então, não há razão para a gente não agir dessa maneira. Outro verso destacado aqui, Provérbios 2:7, ele diz o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Ou seja, tem que ter retidão também, além de tudo. E a 1 Timóteo 4:16, né? A palavra de Deus nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Eu ouso aqui, Nasa, acrescentar 2 versos que eu achei bastante interessantes, né? Que é Jeremias 29:13, que diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aqui Deus, ele está revelando, ele está prometendo que se a gente buscar a ele, né, de todo o nosso coração, aqui entra a sinceridade. Então, ele vai se revelar. Então, acho que as nossas dificuldades, elas têm que ter essa premissa. E o outro, né, que eu ousaria dizer, está em Hebreus 10:22, que diz o seguinte: entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, Deus pede aqui, no caso, né, no apelo à perseverança, que façamos isso. E com essa questão aqui da dúvida, Nasa, é muito perigoso, muitas vezes, quando a gente é questionado e a gente não tem uma resposta, que a gente seja sincero. Olha, não sei te responder, efetivamente eu não tenho esse conhecimento, mas eu posso procurar, né, me aprofundar. E muitas vezes o que acontece? Alguns, né, e tem isso até em alguns pregadores famosos, quando eles não têm uma resposta sincera, ou quando eles não têm, e vamos dizer assim, no orgulho, né, de não, eles acabam pensando questões fora do contexto e criando para aqueles que estão ouvindo, que estão buscando entendimento, uma doutrina falsa. Eu vou dar um exemplo aqui do que está escrito em Lucas 16:16. Então, nós temos lá o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Se pensar só isso daqui, dá a entender que a lei, né, e inclusive os profetas foram até João. Caducou. Quando, na verdade, se você for analisar o contexto todo, se for ter um pouco mais de cuidado, né, como diz aqui a lição, nós podemos encontrar em Mateus 11:13 a mesma definição com uma abordagem mais segura, que é porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, não há conflito, entendeu? Então, esse é o grande perigo. Algumas pessoas até mal intencionadas, ou até o inimigo se aproveita dessa situação, elas pinçam esses detalhes, né? E acabam, né, criando aí uma nova doutrina falsa, né? Ou até mesmo agredindo a palavra de Deus. Então, acho que a nossa abordagem tem que ser o mais sincera possível, né? Eu acho que se nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada, nós temos que ter a certeza absoluta de que Deus não mente. É simples. Se ela foi inspirada, Deus não mente. Então, essa é a minha visão. O erro seguramente jamais estará na Bíblia, e sim no leitor da Bíblia, né, Jesus? Com certeza. Amigos, esta é a primeira solução, é a primeira opção de resposta que nós devemos
ter e dar ao lidarmos com as Sagradas Escrituras, em especial com textos difíceis, de difícil entendimento. O Gilson apresentou muito bem essa parte e nós destacamos. Um leitor da Bíblia, ele tem que ser sincero, cuidadoso, honesto. Ele não pode mascarar conhecimento, ele não pode fingir entendimento. Me preocupa muito que, às vezes, num sermão ou um estudo bíblico que exige um pouquinho mais de aplicação da inteligência para captarmos tudo que está sendo ensinado, explicado, muitas pessoas desligam, colocam a mente no automático e não se aplicam a tentar entender, sabe? Isso, cedo ou tarde, vai fazer falta para ela, porque quando ela for chamada para testemunhar da sua fé, ela não vai dar conta. Aparecer alguém para dar um estudo bíblico, ela vai ter que chamar um irmão da igreja. Você poderia dar um estudo para fulano, para ciclano? Quantas vezes, né, acontece isso? Nós teríamos que ser, por nós próprios, conhecedores da Bíblia de uma maneira tal que pudéssemos testemunhar da nossa fé. Isso é saber manejar bem a Bíblia, é ter um entendimento básico para, pelo menos, testemunharmos da nossa fé. Bom, vamos para a parte de terça-feira e nos vem sendo apresentado aqui um segundo item. Nós deveremos ter uma abordagem humilde. Sinceridade e agora humildade. Flávio, por favor, nos apresente este tema. Bom, vamos tentar apresentar de forma humilde, né? Bom, eu achei bem interessante, vou começar pegando um gancho do que o Dr. Gilson falou sobre a oração. Nós devemos, logicamente, quando tivermos algum texto bíblico de difícil compreensão, nós já orarmos. Só que, Dr. Gilson, eu queria agora puxar a sardinha para o meu lado, hein? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Logicamente, não estou dizendo que a oração ela é menos importante que a humilhação. Mas a Ellen White, estudando agora essa parte sobre a humildade e ser humilde, eu aprendi muito a importância de você ir perante Deus humilde. Porque ela diz o seguinte, que a humildade ela é o primeiro degrau na escada de crescimento cristão. Nós sabemos que nós só vamos conseguir maturidade espiritual, ser perfeitamente habilitados quando nós vamos até Deus em oração e em estudo da sua palavra. Porém, se não formos humildes, entendendo que nós precisamos aprender, nós nunca vamos conseguir crescer na vida espiritual. Bom, vamos lá então. Nesse nosso rápido estudo, existem na Bíblia cerca de 50 citações sobre ser humilde, 50 citações sobre humilde e humildade. Então Deus se preocupa muito com isso aí, com essa questão. Eu queria abordar, até conversei com nós sobre isso ontem, 3 versinhos e fazer em cima dele também essa parte da humildade. Um deles está na Bíblia Sagrada, na lição de terça-feira, que é Tiago 4, do 6 ao 10. Ali diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Achei interessante isso aí, porque na revista corrigida, ele faz um link com Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo diz que a graça de Deus basta para enfrentar qualquer dificuldade. Então, Deus dá graça aos humildes, ou seja, dá recursos, né, suprimento, para que nós possamos ultrapassar qualquer barreira, dificuldade, principalmente para entender textos de difícil compreensão. Então, aos humildes, Deus dá graça para entender. Salmo 25, verso 8 e 9, diz que Deus guia os humildes e os ensina. Isso que eu achei muito bonito, rapaz. Deus guia os humildes na justiça e os ensina. Por que será que Deus fala que ensina os humildes, mas não diz que ensina o arrogante? Resposta óbvia, né? Quando nós nos deparamos com textos de difícil compreensão na Bíblia, nós não podemos entrar como se fosse um copo cheio. Palavra de Ellen White, não é minha. Deus quer gotejar gotas de sabedoria no nosso copo. Se estivermos cheios de arrogância, nós vamos transbordar e não vai ter espaço para Deus.
não teremos espaço para Deus. Aqueles que estão dispostos a aprender serão guiados, segundo Salmo 25:8. Deus guia e Deus ensina. Por isso nós temos que chegar perante Deus reconhecendo que nós não sabemos nada. O pouquinho que nós sabemos da Bíblia Sagrada é muito pequeno comparado com tudo aquilo que Deus ainda quer nos ensinar. Salmo 138, verso 6. Esse também eu achei muito interessante. Deus atenta para os humildes. A palavra atentar aí no hebraico quer dizer que chama a atenção. Achei interessante, Nasa, porque é como se fosse um imã. Um imã. O humilde, ele meio que puxa. Deus é puxado pelo imã do humilde. Então, quando nós estamos perante Deus, perante a sua palavra, com humildade, nós chamamos a atenção de Deus. Nós somos atraídos. Deus é atraído para junto de nós. Para nos, entre aspas, fazer ver. Que também é o outro significado dessa palavra atentar. A Bíblia é muito rica, né, nessas coisas. Não posso me demorar muito, senão vai virar um sermão. Então, além de Deus dar graça ao humilde para que ele possa entender a palavra de Deus, segundo Tiago 4, Deus guia e te ensina, segundo Salmos 25. Segundo o Salmo 138, você chama a atenção de Deus quando você é humilde e fala: Senhor, eu não reconheço nada da tua palavra, por favor me ensine. O que o Senhor quer dizer com esse verso? Eu quero puxar um parênteses aqui agora para um verso da Bíblia que me chamou a atenção e que eu não sabia. Fui confrontado com ele, alguém me perguntou, eu falei, bom, eu fui sincero, doutor Gilson, e falei, olha, eu não sei. Isso faz uns 10, 12 anos. A letra mata, mas o espírito vivifica. Esse rapaz que me abordou falou, Flávio, vocês estudam a Bíblia aí, mas ó, se dá muita Bíblia, deixa louco, viu? A Bíblia mesmo fala isso. Aí ele falei, onde que é? Aí me pegou lá no, acho que foi Gálatas, ou alguma das cartas de Paulo. Ele falou aqui, ó, a letra mata, mas o espírito vive e fica. Sabe o que eu fiz, gente? Fui humilde. Fui sincero, fiquei quieto, mas depois eu voltei, viu? Depois que eu aprendi, eu voltei para falar com ele. Aí eu fui e tentei explicar realmente o que Deus quer dizer com esse verso. Além de Deus atentar para nós, eu queria terminar o verso bíblico, no caso, com Provérbios 11:2. Provérbios 11:2 é lindo e pequenininho. Deus dá sabedoria ao humilde. Ponto final. Você quer uma mensagem mais clara do que essa? Deus dá sabedoria àquele que é humilde. Reconhecendo a nossa necessidade de ajuda, Ellen White disse, viu? Reconhecendo a nossa necessidade de ajuda, nós recebemos suprimentos do alto céu e temos acesso aos tesouros da sabedoria. Irmãos, tem benefícios, como disse a lição aqui, ó, na sua metade. Há benefícios em ser humilde, em encontrar um texto bíblico, ser sincero, dizendo, eu não sei. Chegar perante Deus e falar, Senhor, eu não sei, por favor, me ensine. Existem muitos benefícios em nós abordarmos a palavra de Deus humildemente. Nasa, sem avançar no tempo, queria apenas citar um textinho de Ellen White que eu achei lindo, lindo, lindo. Só avançaremos em verdadeiro conhecimento espiritual à medida que reconhecemos a nossa pequenez e completa dependência de Deus. E todos os que se aproximam com espírito dócil e devoto para estudar a palavra de Deus, receberá a iluminação do céu para entendê-la. Amém? Amém. Há coisas aparentemente obscuras que Deus tornará simples e claras a todos aqueles que humildemente se apresentarem perante Ele. Para mim, fantástico. Me ensinou muito, muito, muito isso aí. Certa vez, para terminar, um jovem gostava muito de criticar os pregadores, aqueles que passam lição muito tempo, igual são as nossas lições. E um dia ele foi chamado para poder fazer um sermão. O ancião então chamou, olha jovem, faça um sermão para nós hoje. E ele arrogantemente falou, claro, e subiu todo arrogante ao púlpito. Quando ele subiu com toda aquela pompa, né, de Herodes ao púlpito, não dando glória a Deus nada, quando foi tentar explicar um verso, se embananou todo, não conseguiu achar a parte na Bíblia que ele queria, passou a maior vergonha e desceu cabisbaixo do sermão.
chegou então e sentou no banco da igreja, do lado de um homem experiente, um senhor de idade, experiente da igreja. O senhor então olhou para ele e disse o seguinte: jovem, só te digo uma coisa. Se você tivesse subido da maneira como você desceu, você teria descido da maneira como você subiu. Irmãos, Demais, não tem né? nada a dizer, né? O que Deus requer de nós? Além de que pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia. Que nós andemos humildemente com Deus, aprendendo dele humildemente, falando: Senhor, eu reconheço que não sei nada. Por favor, me ensine o que o Senhor quer que eu saiba. Amém. Amém? Amém. Muito bom, Flávio. Excelente, como diz o pastor. Eu gostaria de ver, até me desculpem, os demais que estão nos assistindo, estão acompanhando, né, melhor dizendo, a lição conosco, que gostariam de falar alguma coisa, por favor. Eu não dei oportunidade sobre a sinceridade, mas ainda está em aberto. E agora sobre a humildade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Levante o dedinho e a Ana passa a palavra. Alguém, Ana? Por enquanto, não. Eu gostaria de fazer, então, uma pergunta para a nossa igreja, os que participam conosco. A lição, ela tocou num assunto muito delicado. Como equilibrar corretamente a humildade e a certeza? Quando nós temos convicção de alguma coisa, nós corremos o risco de nos tornarmos arrogantes, orgulhosos, esquecermos a humildade. Quem gostaria de falar? Vou reiterar a pergunta. Quando nós temos a certeza de uma coisa, nós corremos o risco de nos tornarmos arrogantes, orgulhosos, soberbos e esquecermos a humildade? Quem poderia falar? Com certeza, Nasa. Até você deu até o exemplo, né? Você passou um exemplo vívido, né? Muitas vezes a gente, numa conversa, ou quando a gente está discutindo, né, os entendimentos acerca da palavra de Deus, com pessoas de outras denominações, nós muitas vezes corremos esse risco de nos julgarmos, né, o povo salvo, né, já salvo, que conhece tudo, que sabe tudo, menosprezando a sinceridade da crença daqueles nossos irmãos. Então, nós temos sim que ficar atentos a isso. Legal, Jesus. E como o senhor mesmo disse, né, Nasa, às vezes usamos realmente a Bíblia como uma espada, né, e espada de ataque, infelizmente. O senhor, com letra maiúscula, que disse isso, viu? Não fui eu. Está lá em Efésios, capítulo 6 em diante. Verdade. Aquiles. O fato de nós acharmos que sabemos de tudo é o ponto crucial de que nós não estamos sendo humildes. Rico sou e de nada tenho falta. É o laodiceano do tempo do fim, né? É isso mesmo, irmãos. Alguém mais, Ana, gostaria de falar? Não estou vendo, não. Acho que não. Pode continuar. Não. Irmãos, é para participar, tá? Por favor. A Ana reservou 3 horas de Zoom hoje. Não vai cair, né, Ana? Não, hoje não vai cair. Nós vamos substituir o sermão do pastor com o estudo da lição. Brincadeira, hein? Senão... Bem, irmãos, a senhora White, Flávio, só para complementar, ela tem um pensamento, está na lição: apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Demais, né? Então, por que as coisas da Bíblia confundem os pseudo-sábios? As coisas loucas da Bíblia e os cristãos loucos, né, por Cristo, confundem os sábios. Porque Deus se revela ao humilde. Ao arrogante não cabe Deus. Então, ele fica de fora. Bem, vimos sobre
sinceridade, vimos agora sobre a humildade, e agora o terceiro item da maneira como nós devemos nos relacionar com as Sagradas Escrituras de uma maneira muito especial, com temas, assuntos, passagens obscuras, nós vamos ver a determinação, a paciência igual perseverança. Eu convido, então, o Felipe para falar sobre esta parte. Bom dia, Fê. Bom dia, Pai. Bom dia a todos. Este texto que a Bíblia, que a lição trouxe para nós analisarmos, está em Gálatas 6:9. Eu vou ler para vocês e diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." A Luciana não está querendo aparecer aqui, vou puxar para mim. Esse texto está em um contexto muito específico. Quando a gente volta para o verso 7, eu vou ler o final do verso 7 para vocês. E diz assim: "Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Paulo está falando aqui da lei da causa e efeito, da lei da retribuição. O famoso plantou, colheu, né? Isso gerou alguns provérbios, inclusive, né? Como quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia felicidade, colhe alegria. Mas nesse contexto específico que a lição trouxe, é para nós não nos cansarmos de fazer o bem, ou seja, devemos ter persistência em fazer o bem. E esse bem, ele pode ser feito aos outros, que eu até acredito que seja o principal significado ou aplicação desse texto, mas esse bem também pode ser para nós mesmos. E a leitura e a dedicação à palavra de Deus, ela é uma das melhores coisas que nós podemos fazer a nós mesmos. E nós devemos fazê-lo de forma perseverante, persistente. O que significa isso? Devemos dedicar tempo, com determinação, paciência e também esperança. Determinação é aquela conduta reiterada, né, com insistência. A paciência, por sua vez, é aquela calma, serenidade, dar tempo ao tempo. Quando nós nos dedicamos a alguma coisa, entender que as coisas levam tempo, é tudo um processo, nada é automático. E a esperança é aquele ingrediente motivador, que ele nos move rumo ao objetivo, que ele traz significado para a nossa determinação e paciência. Se nós tivermos simplesmente determinação e paciência, em algum momento vai faltar motivação, vai faltar significado para aquela busca. Então, a esperança, ela vem e aglutina todo esse conjunto de aspectos de uma perseverança. E geralmente nós não damos muito valor àquilo que nós obtemos com demasiada facilidade, não é verdade? Os textos bíblicos, como já foi dito na abertura, eles podem ser fáceis, e a grande maioria deles, inclusive, até o são, e alguns podem ser difíceis. É isso que nós estamos falando especificamente. Com os difíceis, é óbvio que nós devemos ter a dedicação do tempo, paciência, determinação e esperança. E com relação aos fáceis, eu queria também deixar essa mensagem para vocês. Os textos fáceis, aparentemente fáceis ou simples, eles escondem tesouros e têm uma profundidade tamanha que só quando nós nos dedicamos com a mesma determinação para um texto difícil, a gente vai conseguir absorver. Quantos de vocês já viram estudos e sermões feitos sobre um tema aparentemente batido, com significados novos e profundidade teológica muito distinta, diferente daquilo que a gente está acostumado? Isso tudo tem a ver com a qualidade do tempo e da dedicação, perseverança que aquele estudioso fez uso daquelas palavras. Vocês já imaginaram quanto tempo e dedicação foram necessários para esses grandes estudos, para as grandes descobertas, né? Para as grandes teses? Nada é automático. O processo de aprendizagem, irmãos, ele não é automático. Eu não faço um download, eu não coloco um pendrive, eu não abro a minha cabeça e enfio informação ali dentro. Isso é em qualquer área. As crianças estudam dos 6 aos 17 anos, depois elas se graduam numa universidade dos 18 aos 22. Tudo leva tempo, leva dedicação. Isso é em qualquer área. Não seria diferente também
no aprendizado bíblico. E agora, eu voltando ao contexto inicial de Paulo, da lei da retribuição, se nós, ao nos dedicarmos à palavra de Deus, o fizermos com moleza, né, com pouco interesse, nós vamos colher entendimentos rasos. No entanto, se nós nos dedicarmos, se nós semearmos dedicação, nós vamos colher uma compreensão plena e, de brinde, ainda ganhamos uma comunhão intensa com Deus. Amém. Amém. Muito bom, Fê. E digam alguma coisa, irmãos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a perseverança? Alguém, através da perseverança, com determinação, com paciência, com esperança, alcançou, conquistou alguma meta proposta, algum objetivo, obteve de Deus alguma resposta especial? Quem gostaria de falar a respeito disso? Ana, alguém levantou a mãozinha? Não vi ninguém, não. Ah, o Flávio. Para variar, né? Eu acho muito... Eu admiro... Eu acho muito legal e muito interessante os advogados, assim, né? O que eles estudam. Felipe, Dr. Gilson. A escrita dos advogados é muito difícil de você entender, né? Você tem que ler, você tem que fazer um exercício muito grande para conseguir entender. E nessa questão de estudar a Bíblia, e principalmente os textos difíceis, Ellen White diz bem assim: Deus deseja que o homem exerça suas faculdades de raciocínio, e o estudo da Bíblia fortalecerá e enobrecerá o espírito como nenhum outro estudo. O estudo da palavra de Deus é o melhor exercício mental e espiritual para a mente humana. Ponto final. Quando nós entendemos textos de difícil interpretação, e até de fácil, como o Felipe acabou de dizer, nós somos capacitados a entender qualquer outra coisa. Eu falo isso com conhecimento de causa. Na faculdade, muita gente tinha umas dificuldades para entender algumas coisas, e eu via que, tipo assim, a gente conseguia entender com uma certa facilidade. Nem tudo, né? Mas com uma certa facilidade. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, Apocalipse, Daniel, quando pega uns doidos como eu, de gostar daquelas genealogias e aqueles monte de número dos reis, a Bíblia acaba te fortalecendo, deixando o teu cérebro bem mais firme. E o senhor perguntou agora sobre perseverar em alguma coisa e conseguir uma resposta de Deus. Eu sempre achei interessante, até comentei com o Nasa e com a Ana, sobre as 70 semanas. 70 anos de cativeiro do povo de Israel. Eu sempre fiquei pensando, por que 70 anos e não 60, 69, 80 e tal? E com um certo... Lógico que a gente tem muito que melhorar. Com uma certa determinação, Fê, e bastante paciência, a gente vai estudando pouquinho, e Deus vai dando uma certa... Vai abrindo caminhos. Revelando. Como, Nasa? Vai revelando. Vai revelando, pouco a pouco. Vou falar para vocês que já fazem mais de um ano que eu estou tentando terminar isso e eu ainda não consegui terminar esse estudinho, porque eu sei que ainda falta bastante coisa para ser revelada. Então, quando a gente tem paciência, perseverança, determinação e vamos a fundo, Deus nos revela. Legal, Flávio. O Felipe tocou num aspecto muito importante, que não tem nada de graça, irmãos. Se nós quisermos obter conhecimento, se nós quisermos nos especializarmos em qualquer área da vida humana, nós temos que dedicar tempo, nós temos que ter determinação para a conquista, nós devemos ter paciência para podermos chegar onde queremos, e principalmente a esperança. Eu achei interessante a colocação desse termo esperança, porque a soma dessas três virtudes é igual à perseverança. Então, a esperança é aquela chama que nos mantém na busca daquilo que nós pretendemos. Então, é importantíssimo, pode ser no trabalho, no dia a dia. Eu sei de muitos irmãos que profissionalmente estão em momentos de dificuldade em razão da doença, da pandemia. Muitos perderam patrocínio, muitos perderam emprego. Irmãos,
aqui vai a receita. Temos que ter determinação, temos que ter paciência e temos que ter a esperança que Deus, no tempo dele, vai nos dar a resposta. Eu achei também muito importante esperar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente busca ansiosamente por algo, se desespera, às vezes desanima, e nós não damos tempo para Deus. Deus sabe o tempo ideal e melhor para nos atender. Bem, vimos então a sinceridade, a humildade, a perseverança, e agora nós veremos a quarta e última parte desta lição, que fala-nos a respeito de como abordar de uma maneira inteligente a Bíblia Sagrada, e em especial os textos difíceis. E eu gostaria de convidar para falar sobre o espírito de oração o nosso irmão Juraci. Seja bem-vindo, irmão Juraci. Bom dia. Deve estar desligado, Ana, o microfone. Agora foi. Irmão Juraci, está ouvindo? Estou sim, Ana. Você está me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, bom dia, Ana, mais uma vez. Bom dia, Nazaré. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia. E, olha, essa parte da lição que foi reservada é um texto muito interessante, né? Basicamente, estamos parados ali no texto de Atos, e quantas coisas lindas tem ali, não é? Veja, fala abordagem bíblica e com espírito de oração. Esse é o subtítulo da lição da semana, não é? E o que é abordagem? Abordagem é aproximação, não é? Então, abordagem quer dizer qualquer tipo de aproximação. Como você se aproxima da Bíblia? Por que você quer se aproximar da Bíblia? Quais as suas intenções ao se aproximar da Bíblia? E começa com um relato muito interessante de Atos, capítulo 17, verso 11, onde Paulo vinha de uma turnê evangelística, não é? Ele tinha passado por Filipos, tinha passado por Tessalônica, estava agora em Bereia, e certamente ele pôde perceber diferença no auditório que ouvia a pregação da palavra, não é? Nazaré, você como um dos grandes pregadores da nossa igreja, você percebe quando o auditório está de fato interessado, né? O pregador também se entusiasma mais, está mais disposto a explicar, a pregar, não é assim? Quanto mais interesse tem o auditório. E é interessante porque Paulo usa uma expressão aqui dizendo que os de Bereia, quer dizer, os ouvintes que estavam na conferência que ele estava fazendo em Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Gente, o que é receber a palavra com avidez? É com desejo intenso de entender, de compreender, de aprender. Não era de discutir ou de, então, ter um conhecimento acadêmico para provar que sabe mais do que as outras pessoas. Não é para disputar a Bíblia, não é? Eu me lembro uma vez, um dos líderes da Testemunhas de Jeová, lá em casa, em Mauá, ele nos abordou no portão e ele tinha até um certo apreço, porque toda vez que ele chegava, ele conversava com a Ana, mas naquele dia ele chegou e eu estava abrindo a garagem para sair. E ele me disse, eu tenho uma palavra importante com o senhor, para dar ao senhor. Eu disse, sim, então se o senhor puder ser breve, o senhor está vendo que eu estou saindo. E ele então me abordou e ele foi falar sobre a volta de Jesus e ele disse, Jesus virá a essa terra e tal, né? Eu disse, sim, ele virá e nós o receberemos, e nós seremos recebidos por ele nas alturas do céu, nas nuvens. Ele disse, mas isso nunca está escrito na Bíblia. E aí eu apresentei o texto de Tessalonicenses para ele, não é? Quando eu apresentei que Jesus virá nas nuvens dos céus, não é? E aí receberá os santos, os salvos, que serão elevados até a presença de Deus. Aí ele virou para mim e disse assim, então hoje o senhor ganhou a questão. Eu disse, não, mas aqui nós não estamos disputando, nós estamos estudando a Bíblia. Não é? E eu fiquei assim, muito interessado nessa questão de que os bereanos tinham interesse intenso de aprender o que Deus dizia através da pregação do apóstolo Paulo.
E eles conferiam. E o texto ainda diz que todos os dias, para ver se as palavras que Paulo havia dito, de fato se comprovava no texto inspirado por Deus. Gente, isso é uma bênção. Isso nos leva a entender o seguinte, que todos os dias, em comunhão com Deus, devemos ter um desejo intenso de aprender o que Ele quer falar para nós. Não é? E Deus tem mensagens novas a cada manhã. Depois, interessante que o texto de Atos, capítulo 8, 35, ele faz um recortezinho da palavra ali, daquilo que nós conhecemos de Filipe, o diácono, né? Filipe, o diácono, com o eunuco no caminho, né? Voltando para sua casa. Então, diz assim o verso 35. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Veja que coisa interessante. Ele estava lendo um texto da Bíblia e não havia quem explicasse. Ele não tinha instrutor bíblico. Mas o Espírito Santo tocou em Filipe e disse, olha, você precisa dar um estudo bíblico, porque alguém está interessado em aprender as novas de salvação. E é tão impressionante que Filipe chegou e perguntou para ele, você está entendendo o que você está estudando? Ele disse, não, porque eu não consigo saber de quem o profeta está falando, se é dele mesmo ou se é de alguém mais importante. E interessante que, nessa questão, o Filipe disse para ele, olha, você está lendo o texto de Isaías, capítulo 53, verso 7 e verso 8, e isso aí está falando do Messias, do Redentor, daquele que já veio para nos salvar, morreu na cruz do Calvário, e se nós aceitarmos esse sacrifício, né, então nós seremos também salvos pela providência da cruz. Interessante, quer dizer, eu estou explicando aqui o que Filipe deve ter falado para o eunuco, né? Então, e aí, olha só o que aconteceu. Esse eunuco, ele, e Filipe diz aqui, esse verso é interessante, porque assim, depois de ler e entender que era Jesus, Filipe anunciou-lhe a Jesus. O que é anunciar alguma pessoa a Jesus? É apresentar. Apresentou Jesus para o eunuco. É isso que nós temos que fazer. Apresentar Jesus às pessoas. E foi isso que ele fez. É interessante também porque Filipe tinha com ele a presença e a companhia do Espírito Santo. Resultado, certamente, da sua comunhão pessoal e da sua oração todos os dias com Deus. Não é? E, finalmente, o capítulo 15, versos 15 e 16 de Atos, onde havia uma questão divergente na igreja. Né? Uns entendiam o texto bíblico de um jeito e outros entendiam o texto bíblico de outro jeito. Bom, então, se é assim, a gente não precisa discutir, a gente precisa sentar e estudar. E nesse aspecto, eu tenho uma admiração muito profunda, eu tenho quase que uma paixão pelos pioneiros da mensagem, sabe? Porque, mesmo diante daquele episódio de 1844, do desapontamento de 1844, um grupo de pessoas, né, eles fizeram o que a lição falou aí, que o Filipe falou, determinação e paciência. Eles se voltaram para o texto bíblico, falaram, mas se nós erramos, nós precisamos entender onde nós erramos. Eles nunca atribuíram o erro à Bíblia. É interessante isso, não é? Os pioneiros da mensagem adventista nunca condenaram a Bíblia pelo mau entendimento que eles tiveram da palavra. Mas eles disseram o seguinte, nós entendemos errado, então precisamos fazer o quê? Estudar de novo. E eles estudaram de novo, com tão poucos recursos, não tinha Google, gente, não tinha nenhum. O comentário bíblico certamente era limitado, mas eles tinham lá o comentário bíblico. Então, quer dizer, é uma admiração muito grande por esses homens, que eles tiveram paciência, determinação e voltaram ao estudo da palavra. E aqui, então, Pedro começou a apresentar as bênçãos da comunhão dele com Deus, e quando ele pregou a um povo que aceitou tão assim alegremente a mensagem,
E depois Paulo e Silas também falaram dos benefícios e das bênçãos que Deus estava derramando sobre os gentios. E finalmente Tiago apresentou o fundamento bíblico para as decisões que eles haviam tomado. Eles apresentou a profecia de Amós, capítulo 9, 11 e 12. É o texto que ele repete ali em Atos. Não é? E esse texto ali em Atos 15, 16, que Tiago estava falando, tomou a palavra e disse assim, olha, a mensagem de Deus não era só para nós, os judeus, mas para todo o povo. E quando você vai à profecia de Amós, você descobre uma coisa tremenda. Edom, que havia sido destruída, mas lá em Amós fala que Deus estava chamando as pessoas que lá em Edom, né, queriam aceitar a verdade, queriam aceitar a palavra de Deus, e todas as demais gerações e demais povos. Então, olha, Deus está disposto, né, a atender a toda pessoa que sinceramente busca compreender e entender. E eu queria chamar sua atenção aqui, finalizando, o comentário dessa lição, no último parágrafo, diz assim, em oração, nossos motivos são revelados e podemos dizer a Deus por que desejamos entender o que lemos. Esse comentário me faz o seguinte, nunca devemos ir à Bíblia com uma opinião definitiva e fechada, mas devemos, em oração, externar a Deus por que nós queremos entender aquele texto e ele vai nos atender. Olha só, ainda continuando nesse parágrafo, ele diz assim, quando Deus nos guia mediante seu Espírito Santo em resposta às nossas orações, ele não contradiz o que revelou na Bíblia. Deus sempre estará em harmonia com a Bíblia. Isso é tremendo. Temos que ir à Bíblia para aprender do que Deus tem para nos oferecer. E ele tem uma mensagem de salvação, de vida. E é isso que nós queremos e precisamos passar às pessoas e também internalizar em nossa vida. Desejar, ter anseio pelas coisas que Deus tem para nós. Com oração e estudo, seremos mais do que vencedores. Amém. Amém. Júlia, você tocou num assunto importantíssimo. A maneira como os nossos pioneiros lidaram com aquela dificuldade. Eu fico imaginando onde eles buscaram o enquadramento daquela situação até encontrar Apocalipse capítulo 10. Eu fico imaginando o quanto que os apóstolos, liderados por Tiago, naquele primeiro concílio da igreja, quanto eles oraram para achar esse verso. Lá no livro pequeno de Amós, no capítulo 9, não existia a Bíblia como nós temos hoje. Então, foi uma revelação de Deus. É importantíssimo nós entendermos isso, que quando nós cumprimos os pré-requisitos da sinceridade, da humildade, da perseverança em oração, Deus se revela. Deus nos dá a resposta que nós precisamos. E eu gostaria ainda de fazer um paralelo com a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num momento profético delicado, né? Cumprindo uma profecia de Cristo Jesus que haveria pandemia, epidemias no mundo todo. Nós estamos vendo aos nossos olhos se cumprir uma profecia. E chegou o momento também de orarmos a Deus com sinceridade, com humildade, com perseverança, buscarmos entendimento para o momento que estamos vivendo e nos aplicarmos, né, através da oração, a entender e principalmente praticar aquilo que Deus tem para nos revelar e revelar àqueles que estão próximos de nós. Eu gostaria de saber da igreja, tem mais alguém que gostaria de falar, comentar alguma coisa? Por gentileza, levante o dedinho e se apresente. Ana? Não estou vendo ninguém, não. Acho que está todo mundo tímido. Eu creio que os nossos professores foram tão bem
que dispensou qualquer outro tipo de comentário, né? Eu concordo. Eu estou sentindo que o Aquiles quer falar alguma coisa. Ele está muito quieto. Aquiles. Não, eu estou entendendo totalmente tudo que está sendo feito. Eu vejo que tem muita coisa direcionada para mim e eu fico feliz em participar de toda essa grande família. É isso. Amém. E claro, é o paralelo que nós podemos fazer os dias atuais, né? É um chamado, enfim. E eu tenho também na família algo em relação à oração, que em uma época oportuna eu posso compartilhar novamente com vocês. Amém, Aquiles. O irmão Juraci quer falar. Pode falar, irmão Juraci. Não, só fazendo uma leitura de um comentário da lição de terça-feira ao final, e eu achei assim tremendo, sabe? E assustador, né? Pelo menos para mim. Diz assim, ó, o Senhor está no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, no meio da parágrafo, assim. O Senhor não falará a uma mente indiferente. Ele não desperdiça sua instrução com quem é voluntariamente irreverente ou impuro. Gente, foi a senhora White falando lá no livro mencionado aqui no finalzinho. Então, isso é tremendamente. Então, o Senhor não falará a uma mente indiferente. É só isso, Ana. Obrigado. Ana? Oi, Nasa, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo. Eu sei que o Marcelo está vivendo um momento profissional difícil, com a epidemia, né? O Marcelo ele trabalha com veículos de comunicação e o comércio totalmente bloqueado dificultou. Marcelo, você tem lutado com Deus em oração para conseguir vencer essas barreiras, Marcelão? Conta alguma coisa para nós. Como tem sido tua luta para que a gente também possa junto orar por você, pela Nilva e toda a família? Eu acho que o Marcelo caiu, Nasa. Tô vendo aqui, caiu, ó, infelizmente. Então vamos ao... Ninguém mais gostaria de falar? Ô, Nasa, Caminho a Cristo, a página 73, disse: quando a palavra de Deus é aberta sem oração, simplesmente o inimigo se apodera dos nossos pensamentos. Então, para nós entendermos como que é importante a gente abrir a palavra de Deus com oração, com humildade, com determinação e com persistência e por aí vai. Senão o inimigo não perde tempo. E faz estrago, né? Bem, irmãos, nós vamos então partir para o encerramento da lição. E eu gostaria de ler um comentário para vocês. Um cético espírita, ele disse com respeito a nós. E eu tomo isso como um adventista do sétimo dia. Ele diz assim: o grande problema dos que se dizem cristãos é que nunca leem de fato a Bíblia, que dirá estudar. São pessoas preguiçosas que preferem ficar sentadas ouvindo o que os pastores, os padres e outros espertos dizem. Já pensou, irmãos? Será que a nossa postura como estudante da Bíblia, um povo que se diz ser o povo da Bíblia, será, irmãos, que nós temos tido um procedimento que vem a colaborar com esse tipo de conclusão a nosso respeito? Como você tem se relacionado com a Bíblia? Como você considera a Bíblia Sagrada? É um livro santo? É o manual da tua vida? Ou apenas um amuleto, um livro mágico? Você domina as doutrinas fundamentais da igreja e é capaz de testemunhar sobre elas e sobre a sua fé? Irmãos, quando nós cumprimos os pré-requisitos que hoje estudamos, com sinceridade, com humildade, perseverança e com espírito de oração, o Espírito Santo vem ao nosso encontro
e abre a nossa mente para que possamos compreender aquilo que Deus tem revelado para nós. E não apenas compreender, mas principalmente colocar em prática. Com relação aos versos difíceis, eu perguntaria para vocês, qual que é a razão de termos hoje tantas igrejas, não só em nosso país, mas também no mundo? É a interpretação incorreta. É a má interpretação, a má compreensão das Sagradas Escrituras. Pessoas querendo fazer de um texto, de um versículo, de um capítulo, uma religião. Devemos, então, saber que não existe doutrina construída sobre uma passagem obscura. As coisas principais da Bíblia são as coisas claras. E as coisas claras da Bíblia são as principais. Não devemos supor que uma passagem obscura está ensinando algo contrário ao que é ensinado de forma clara em outra parte. Devemos ter conhecimento de toda a Bíblia, estudar ela na sua integridade e fazer dela única e exclusivamente a sua própria intérprete. É isto que Deus espera de nós. Toda lição, ela deve ser um apelo para a vida eterna. E eu gostaria de deixar esse apelo com toda a nossa igreja nesta manhã. Vamos fazer um pacto com Deus de estudarmos com fidelidade as Sagradas Escrituras. Separarmos diariamente e regularmente um horário para nos relacionarmos com Deus, para podermos ouvir a voz de Deus. Permitir que o Espírito Santo e a graça divina nos transforme através deste conhecimento. Que não basta ter conhecimento se não houver prática. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço à nossa igreja. Obrigado. Amém. Keila, tá no jeito aí a mensagem musical? Estamos todos te vendo. Você está vivendo na escuridão. Parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir. Segure em suas mãos. Se o sofrimento ronda o seu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição.
Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir, seguro em suas mãos. Confie, Ele vai agir, seguro em suas mãos. Neste momento, nós só podemos segurar nas mãos de Deus, né? E Ele vai agir. Amém? Amém. Amém. O Cacá pediu para todo mundo ligar a câmera que a gente vai tirar uma fotinha para registrar. Então, por favor, arrumem os cabelos, Nazaré. Todo mundo passe perfume, que agora nós vamos tirar uma fotinha. Vem, filha. É só apertar em cima da câmera, tá? Não tem erro. Não, você tá errado. Uma foto bem bonitinha. Mais uma. Todo mundo sorrindo. Sim. Muito bem. Todo mundo saiu muito bonito. Depois eu coloco lá no grupo da igreja. Para encerrar, como a gente está um pouquinho avançado já no tempo, cadê o irmão Juraci? Tá aí ainda, irmão Juraci? O senhor poderia fazer a oração final para nós? Sim, Ana, posso. Vamos inclinar a fronte e fechar os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo dom da vida e pela tua misericórdia que se renovou hoje para nós. Também pedimos perdão dos nossos pecados nesta manhã de sábado e somos gratos a Ti, Senhor, pelo aprendizado que o Senhor nos deu nesta manhã. Abençoe a direção da Escola Sabatina, abençoe a direção da Tua igreja, o pastorado da Tua igreja e a todos os Teus filhos que sinceramente buscam Te conhecer através da Tua palavra. Fica conosco, dá-nos um sábado feliz e que a Tua companhia seja uma realidade na nossa vida. Em nome de Jesus é que suplicamos essas bênçãos. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de todos vocês. Tenham um bom sábado e vamos correr porque o pastor já vai começar o culto. Um beijão a todos. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Bom sábado.